Olha o que iria ocorrer. Tá vendo? Ou se a barra tá um pouco mais para lá, ó. Tá vendo? E aí, nesse caso, a barra vira com as anilhas. Se tem alguém aqui, as anilhas podem cair no pé, tá? E se não tiver ninguém aqui, a barra bate no chão e ela dá uma escutada. Nesse vídeo, você irá aprender como evitar acidentes que podem ser potencialmente muito graves, inclusive levar você ou algum colega que está na academia a óbito. Então você vai aprender o que você precisa de fazer para que nos exercícios como, por exemplo, agachamento livre ou até mesmo supino, reto, inclinado, você deve fazer para evitar acidentes. Então vamos lá. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. É muito comum, quando a pessoa vai montar a barra, ela começar colocando só de um lado, e ela faz com muita carga, para depois colocar do outro. Ou, na hora em que ela acaba o exercício, ela tira tudo só de um lado, para depois tirar do outro. E você não deve fazer isso, tá? E isso é muito comum, acontece em muitas academias do Brasil inteiro. Então, o que acontece? Quando você... Vou mostrar aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos supor, acabei o exercício, certo? Aí eu vou tirando as anilhas. Reparem que eu joguei mais pra cá exatamente para não virar a barra. Mas o mais normal é o quê? A pessoa deixar a barra por igual, no suporte. E aí o que acontece? Aqui tem 30 quilos, 3 anilhas de 10. Se tivesse 4 anilhas de 10, ou 2 de 20, olha o que iria ocorrer. Tá vendo? Ou se a barra tá um pouco mais para lá, ó. Tá vendo? E aí nesse caso, a barra vira com as anilhas. Se tem alguém aqui, as anilhas podem cair no pé, tá? E se não tiver ninguém aqui, a barra bate no chão e ela dá uma escutada, ou seja, ela cai aqui na vertical, na diagonal vertical no chão. Quando ela cair, ela faz isso aqui, ó. Ela dá uma escutada. E aí, essa barra, a ponta da barra, ou alguma das extremidades da barra, pode bater na cabeça de alguém, podendo gerar uma lesão muito grave no cérebro, ou pode bater na coluna cervical e a pessoa ficar tetraplégica, paralítica, tá? Então, você jamais deve tirar as anilhas tudo de um lado e deixar somente do outro, a não ser que você faça com pouca carga, vamos supor, 20 kg de cada lado, 25, tá? Agora com 30, vocês já viram que começa a ficar perigoso. Se a barra estiver mais para cá, ela pode virar. E se aqui tiver 40 quilos, a barra vira mesmo. Seja 4 anilhas de 10 ou 2 de 20. E isso pode ocorrer também quando você está colocando as anilhas. Então vamos supor, estou colocando as anilhas aqui, né? Coloquei uma, coloquei duas, coloquei 3. Aí agora eu vou colocar a quarta. E aí no que eu coloco a quarta, a barra pode virar, as anilhas começar a cair em cima de mim, tá? E a barra bater no chão e pegar uma outra pessoa que está do lado. E aí, quais as duas dicas que eu dou para vocês? Quando você estiver montando, vão ser 2 dicas, tá? Quando você estiver montando ou desmontando, ó, aqui tem 2, certo? 2 de 10. Em vez de eu botar essa terceira, que pode ser perigoso, não, botei 2 ali. Aí eu venho aqui, coloco uma anilha, coloco mais outra, e depois eu vou completando do outro lado e volto para cá, tá? Nunca deixe com que esse lado esteja mais do que 25, mais do que 30 quilos. Ó, aqui já está no limite, tá? Passou de 20, 25 ou 30, né?
você já vai colocando do outro lado ou tirando conforme se você tiver acabado o exercício. Aí temos uma outra dica aqui para vocês, tá? É uma dica que ajuda, mas também não é 100% segura. A que eu acabei de passar é a mais segura de todos. O que você pode fazer? Você tá montando aqui, certo? Ó, aqui tem 2, 3. Agora é mais difícil de virar, por quê? Porque a anilha, ela tá mais próxima aqui do aparelho. Quanto mais longe a anilha do aparelho, mais tem o torque que causa aqui na barra, né? Ó. Quanto mais a anilha tá aqui para a extremidade da barra, mais tem torque. Então vamos supor, se eu botar as anilhas aqui, ó, começa a ficar mais difícil. Então, grudando aqui, daria para colocar 4 anilhas de 10 ou 2 de 20, tá? Só que mesmo assim você pode esquecer, você pode falar, tá bom, vou fazer desse jeito mais seguro e vai colocando nele. Então vamos supor, você bota o 2 de 20, colocou a terceira de 20, já pode virar mesmo você grudando aqui. Então, o que eu mais indico é vocês sempre forem montando de um lado, vai cobrindo do outro, depois volta dos dois lados e completa, ou quando você acabar o exercício, tá? Aproveitando, eu vou falar de mais uma outra questão muito importante com relação à barra olímpica, que é, devemos colocar presilhas ou não? A resposta é depende. E o porquê disso? Então vamos lá. Se é um aluno iniciante, eu aconselho que coloque a presilha. E o porquê disso? Iniciante não tem muita propriocepção corporal, coordenação motora e equilíbrio. Ele ainda está aprendendo os movimentos e ganhando essas capacidades físicas. Então suponhamos que o iniciante vai fazer um agachamento livre, tá? Olha o que pode ocorrer. Suponhamos que aqui tenha anilhas, tá? Dos dois lados, né? Ou até mesmo intermediário também, tá? Que ainda está melhorando as capacidades, mas ainda não domina a técnica do exercício. Então, ó, o iniciante, ele tá fazendo exercício, mas olha só, olha a barra. Vem aqui por trás, pessoal, para poder ver melhor. Ó, ele tá, em vez de ele fazer com a barra 100% reta, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo que a barra, ela não fica reta? Seja na fase excêntrica, quando tá descendo, ou seja na fase concêntrica, quando tá subindo. E aí, no que você faz isso, a anilha cai, certo? E aí, pode cair no pé de alguém. Ou até mesmo na cabeça, né? Se tem uma pessoa fazendo em um supino reto, por exemplo, que está próximo, que esteja próximo do agachamento livre aqui, pode cair a anilha na cabeça da pessoa, no rosto, no corpo. Mas o mais provável é que caia no pé de alguém. Então, nesse caso, colocando as presilhas, mesmo que o aluno iniciante ele vá inclinar um pouquinho a barra, a anilha não vai cair. Aí depois ele aos pouquinhos vai se ajeitando. Então, para iniciante, ou até mesmo intermediário, dependendo, as anilhas é bacana. E essa regra também vale para o supino, tá? Então vamos supor que o praticante esteja lá fazendo supino, principalmente o declinado. E aí, a barra começa a virar de um lado para o outro, e aí pode cair a anilha no pé de alguém. Agora, no caso de avançado, principalmente quando o avançado ele vai treinar até próximo da falha, né? Ele treina próximo da falha, ele faz uma carga mais elevada. Nesse caso, é melhor ele não colocar anilha. Por quê? Suponhamos que o avançado esteja fazendo agachamento livre e não tem essa grade de proteção. Aliás, não tem a gaiola, certo? Inclusive tem algumas gaiolas que você consegue nivelar a altura que você quer para fazer o agachamento. Aí é melhor não ter as anilhas, as presilhas. Por quê? Se ele estiver agachando e ele falhar, existe um modo de ele conseguir evitar com que se machuque, né? Que ele tá aqui, ele não conseguiu erguer a barra, ele falhou, aí o que ele vai fazer? Ele vai inclinar a barra para um lado, vai cair as anilhas, inclina para o outro, cai as anilhas, e depois ele ergue e guarda a barra. Como seria isso aqui na prática? Então, ó, tô lá fazendo agachamento e não tem a gaiola, certo? Aí, ok, agora eu acho que dá mais uma, mas ó, não deu. Aí o que eu vou fazer, ó? Inclino de um lado, cai as anilhas, inclino do outro, cai as anilhas. Aí depois eu vou lá e guardo. Só que tem um detalhe.
Se ele tá fazendo com muita carga e ele tende a treinar até a falha, e não tem nenhum personal trainer ou parceiro de treino para ajudar ele a treinar até a falha e garantir uma segurança maior, garantir não tem como garantir, mas pelo menos vai ficar muito mais seguro. Ele tem que avisar algumas pessoas que estiver do lado, se tiver, fala, pessoal, eu não vou colocar presilha, agora eu vou fazer uma execução, dá para vocês afastarem um pouquinho, porque caso eu falhar, eu vou ter que jogar as anilhas. Então vai muito da consciência do praticante de avisar as pessoas, porque nisso que ele vai jogar as anilhas para não ocorrer uma lesão com ele, ou até mesmo uma fatalidade, ele não pode promover um acidente para uma outra pessoa. Então ele tem que avisar. E isso vale também para supino, reto, inclinado, declinado, principalmente declinado. Por quê? Se ele está fazendo com anilha, aliás, se ele está fazendo com presilha e ele falha, a barra vai vir no peitoral, ou se for o declinado, vai vir aqui na traqueia, na garganta. E aí, se ele falhar e tá com as presilhas, não tem como ele jogar as anilhas de um lado para o outro. Então, por isso que ele deve fazer sem as presilhas, porque aí ele joga as anilhas para um lado, joga para o outro. Mas é a mesma questão que eu falei para vocês. Tem que ver se não tem ninguém do lado, praticando algum exercício, avisar pessoas que se estiver fazendo próximo dele, falar, ó, pessoal, eu vou fazer a série agora rapidinho, por favor, fique um pouco mais afastado caso eu precisar jogar as anilhas, tá? E aproveitando mais uma dica muito interessante, que a maioria das pessoas não sabe disso, e principalmente numa hora de urgência, dificilmente ela vai pensar nisso. Suponhamos que tem um praticante executando supino, né? Principalmente se for declinado, e aí ele colocou as presilhas. E aí ele achou que ia dar mais uma repetição, ele não conseguiu, ele falhou. A barra desceu aqui no peito, na traqueia, e aí você vai tentar socorrer ele, erguendo a barra, você não vai conseguir, porque de repente ele está fazendo com, por exemplo, 150 quilos, né? Você não vai conseguir erguer a barra. Mas se é uma pessoa que não é tão forte, ou uma mulher, dependendo, né? Por mais que você tente salvar ele, erguer a barra, você não vai conseguir. O que você pode fazer nessa hora? Você tem que ser um pouquinho mais cabeça fria, um pouquinho mais de calma nessa hora. O que você vai fazer? Você vai tirar as presilhas de um lado, do lado que a barra está mais virado, né? As anilhas vão cair. Automaticamente, o lado mais pesado que vai estar sem ele vai virar. E aí a barra que estava no peitoral ou na traqueia dele vai sair imediatamente. E aí você consegue salvar essa pessoa. Inclusive, teve um acidente há pouco tempo, né? De um fisiculturista que estava fazendo, acredito que com, se eu não me engano, uns 120, 150 quilos. E aí tinha uma pessoa, uma mulher, que era bem magrinha, inclusive ela estava de chinelo. E ela foi tentar acudir ele e a barra estava com as presilhas, né? Só que na hora ela não teve esse raciocínio, né? De procurar tirar as presilhas para as anilhas caírem. Então, caso você vê alguém que falhou e não consegue erguer a barra, e você também não vai conseguir puxar, não tem mais uma, duas, três pessoas para ajudar, tira as presilhas e deixa as anilhas caírem. E esse foi mais um vídeo da série Segurança na Academia, em que são vários vídeos que mostram como você deve agir em diversos aparelhos, em diversas situações. Então, caso você queira ver mais vídeos como este, que dêem dicas de segurança, é só você digitar Dan Champions mais o tema, e no caso, Dan Champions Segurança na Academia. Agora, mais duas coisas importantes. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional. É o maior vídeo da internet que tem mais dicas de hipertrofia. O vídeo se chama 55 dicas de hipertrofia e alta performance. Um vídeo sensacional, tem tudo o que você precisa para conquistar o seu objetivo, obter um máximo de hipertrofia e alta performance. Então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima!